Abençoe a sua irmã Evelyn. Fica à vontade. Aplauda em nome de Jesus. A paz do Senhor. Vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu também agradeço ao pastor presidente Belchior Júnior e também à pastora Rafaela, que são presentes de Deus para nossas vidas e para o campo de Osasco. Também eu agradeço ao líder Tiago, que faz esse trabalho incrível com os adolescentes. Também eu agradeço ao Lucas e à Mônica pela confiança. Também eu agradeço ao meu pastor, que é o pastor da minha igreja, Jardim Jussara, pastor Disseu Mendes e evangelista Selma Mendes. E também agradeço aos meus pais, presbítero Marcos Aurélio e diaconisa Vívia. Vamos ler. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Irmãos, aqui existem 3 palavras-chave. A primeira delas é a palavra honra. E o que significa a palavra honra? Segundo o dicionário Aurélio, diz, significa forma de louvor, glorificar ou reverência. E para quem devemos honrar, glorificar ou louvar? Para Deus, porque Deus sempre deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E a segunda palavra que está presente neste versículo é a palavra fazenda. E o que significa fazenda neste sentido? Ela significa bens, riquezas, pertences, tudo que pertence. A terceira palavra, e a última, inclusive, é as primícias, que significa primeiras coisas, primeiros frutos, tudo que é primeiro. E eu cheguei a uma conclusão que a gente sempre deve dar o primeiro para Deus, nunca dê resto para Deus, porque Deus não é Deus de resto. Ele sempre deve estar em primeiro lugar na sua vida. Eu vou contar uma coisa. Tudo que você tem hoje não é seu. Segundo Salmos, capítulo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, Deus é o dono da terra, Deus é o dono dos céus, Deus é o dono dos habitantes da terra, Deus é o dono do mar, Deus é o seu dono. No versículo 10, aqui diz: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Uma das palavras que está presente aqui é abundantemente, que vem da palavra abundância. E um dos sinônimos da palavra abundância é a palavra tal. E o que significa essa palavra tal? Esta palavra significa sem profundidade, sem uma dimensão, sem uma explicação. É algo sem um tamanho específico. Um exemplo interessante está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um outro exemplo está em Malaquias 3,10, que inclusive esse texto não foi escrito por um homem, foi dito por Deus. Vamos ler.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Não é o homem quem está dizendo isso, é o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. E o que o Senhor dos Exércitos vai dizer neste momento? Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, algo sem uma dimensão, sem uma explicação, sem um tamanho, mas a bênção vai ser extraordinária na sua vida. Que dela vos advenha a maior abastança. Segundo o apóstolo Paulo, que diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 7, diz, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas aquele que semeia em abundância também ceifará. O apóstolo Paulo, neste momento, ele não estava com dúvida, ele estava com certezas. Ele não tinha dúvida, ele estava com certeza que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas aquele que semeia em abundância também ceifará. Irmão, quando você planta uma semente, quando você cava a terra, coloca a semente e põe a terra de volta, o resto é com Deus. Deus faz nascer, Deus faz chover, Deus faz crescer, Deus faz florescer, Deus faz frutificar, e você que colhe as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E no versículo 7, uma das palavras presentes é a palavra oferta. E o que significa essa palavra? Oferecer. E que fala assim: cada um propôs segundo o seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ou seja, se você neste momento der a sua oferta por tristeza ou por necessidade, nem dê, irmão. Sabe o porquê? E simplesmente, se você está fazendo por alegria, por satisfação, por estar apaixonado por Deus, muito bem, porque quando você planta uma semente e você colhe o fruto, não tem só uma semente, tem várias sementes. Escuta, o sucesso da sua vida financeira depende da tua atitude. Você não entendeu? O sucesso da sua vida financeira depende da sua atitude. Você não entendeu? O sucesso da sua vida financeira depende da sua atitude. Com a permissão dos nossos pastores, oremos. Senhor, meu Deus, ó Pai, nós agradecemos, Senhor, por estar neste momento aqui cultuando, louvando, honrando a Ti, e simplesmente aqui, enquanto que o Senhor possa abençoar aqueles que necessitam, e as pessoas que queriam estar ofertando a Ti, mas não podem. Abençoe também aqueles que estão ofertando a Ti neste momento, em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.